partir de agora, o MS Record mergulha num caso que provocou insegurança em muitos pais. Onde nossos filhos estão realmente seguros? O pedófilo Enéas Silva Matos, preso ontem na capital, tinha como um dos locais de ação para os crimes sexuais contra crianças as escolas. Conseguiu concluir as ações mais de uma vez, de uma forma até então desprezada por muitos pais, por ser muito às claras. Ele entrava pela porta da frente tranquilamente. Em casos como esse, a denúncia é muito importante, porque ajuda a polícia a encontrar o acusado. O temor é justamente que a falta de denúncia crie uma sensação de impunidade tamanha no agressor e chegue até a matar as vítimas, apoiado nessa crença de que ninguém denuncia ou de que nunca será preso. Agora, uma outra questão importante é como os pais devem conduzir esse assunto com as crianças. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicóloga do CAPS Pós-Trauma de Campo Grande, a Neide Nantes. Boa tarde, Neide. Boa tarde. Esse é um assunto muito delicado porque o sexo ainda é tabu dentro de muitas famílias. Então as pessoas evitam de falar sobre o assunto. Agora, para prevenir uma criança de não ser vítima de um agressor como esse, você precisa falar sobre isso. Primeira pergunta, a partir de que idade eu posso conversar com a criança sobre isso e uma idade que ela entenda exatamente o que a gente quer dizer? Desde que a criança começa a falar, a gente já começa a ensinar nossos filhos a se proteger do meio ambiente, a proteger do fogo, né? São de acidentes, simples, né? De não conversar com estranhos, de não sair de perto da gente. E a partir da curiosidade, da forma que eles questionam sobre sexualidade, a gente começa a ensinar, orientar sobre sexualidade. A partir do momento que eles começam a perguntar, conforme o tipo de pergunta. Agora, quando você vai orientar sobre estranhos, você precisa orientar sobre não conversar com estranhos, o risco da pessoa estranha te agredir, te violentar. A partir do momento que começa a ter curiosidade, você já começa a informar a respeito. Então eles não têm uma receita pronta. Mas é a criança que dá esse sinal para a gente. O sinal de que tipo de informação você vai dar. Agora, quando ele começa a compreender os tipos de agressões que são possíveis, você começa a clarear os tipos de agressões que ele pode sofrer. Então, você precisa aprender a falar a respeito e a não ter medo de tirar as dúvidas que vão surgir. Então, esse é o grande questionamento. Mas e o tipo de vocabulário que os pais podem usar? Que termos? São os termos que a criança fala para ela poder entender? Os termos que ela conhece, né? Os termos, e nada impede de você usar um termo que ela não conhece e você esclarecer o que significa aquele termo. Então, às vezes você fala sobre os órgãos genitais usando o termo correto, o termo técnico, mas qual é o termo que se usa dentro daquela família? Qual que se usa dentro daquela cultura do ambiente familiar dela? A gente não pode ter medo, né? Não pode ter medo de falar a respeito. E até porque quando você tem dificuldades de falar a respeito, quando você tem preconceitos, você não vai conseguir esclarecer claramente. Então, está na hora de você pedir ajuda para um profissional te orientar como falar. Porque nessa hora, quando você não consegue falar, é que o seu filho se torna uma vítima mais vulnerável desse tipo de agressor, né, Neide? Verdade. Agora, e ele vai perguntar para quem vai responder. Claro. Se você não fala e não dá abertura, ele vai procurar outra pessoa. Pode ser a pessoa errada. Pode ser. O MS Record procurou destrinchar melhor esse caso do Enéas para a gente até tentar entender o que se passa por uma mente doentia, a mente doentia de um pedófilo. Vamos ver um pouquinho da entrevista com a delegada. Quando a vontade de cometer o crime ficava incontrolável, ele seguia para as escolas. Ele passava tranquilamente por pai de uma daquelas crianças. Nas vezes em que conseguiu praticar a violência, houve falha na segurança dos estabelecimentos de ensino. Ele aproveitou que a segurança não estava no local e entrou pelo portão de entrada normal que dá acesso à escola. Ali ele entrou e foi direto para o banheiro da escola. Foi quando ele tentou empurrar uma das meninas, uma das crianças, uma menininha, para o banheiro. Nesse momento, a mãe, vendo aquilo, abordou a criança, chamou ela e perguntou o que estava acontecendo. Nesse momento, ele saiu correndo, deixou a criança sair correndo. Poucos minutos depois, ele retornou. E aí ele entrou
no banheiro masculino, fechou a porta e nesse momento um menininho estava ali utilizando o banheiro. Ele fez com o menino praticamente a mesma coisa que fez com esta menina, que aparece nas imagens gravadas pelo circuito interno de câmeras de segurança da escola. Veja novamente, ele a atrai para o banheiro, ela entra e minutos depois os dois saem, cada um para um lado. Poucos instantes, mas suficientes para que ele praticasse o ato de violência. Nessa loja, no centro de Campo Grande, o pedófilo mais uma vez se aproveita de um momento em que a criança estava sozinha. Se aproxima do menino. Repare, bastaram alguns segundos para marcar para sempre o psicológico da vítima. Ele assediava as crianças, passava a mão, abaixava as calças dele e nós acreditamos que não chegava a nenhum ato final, a concretizar nenhum ato sexual por conta de ser em local público, em local onde as pessoas estavam circulando. Mas quem é Enéas Silva Matos, o dono dessa mente doentia? Em depoimento na delegacia, ele negou ter praticado qualquer tipo de violência contra as crianças, mas se reconheceu nas imagens de segurança. Contradição que pode ser traço de um comportamento doente, desse que é o primeiro pedófilo com deficiência registrado na história policial de Campo Grande. Enéas Silva Matos nasceu em Aquidauana, no interior do estado. É portador de deficiência auditiva. Conseguiu conversar com a delegada com a ajuda de um intérprete da linguagem dos sinais. Dificuldade de comunicação que parecia não existir quando ele entrava em contato com as crianças. O inquérito é extenso. Depoimentos de 4 vítimas já foram formalizados. Os casos vêm sendo investigados desde junho. Enéas Silva Matos tem 36 anos. É casado, mas não tem filhos. A polícia não nos informou se ele trabalha, mas sabe que o acusado frequenta o Centro de Apoio à Pessoa Surda de Campo Grande. Enéas vive no silêncio. Só se comunica por gestos. Um mundo paralelo, confuso e doentio. Neide, a gente continua aqui a nossa conversa com a psicóloga do CAPS Pós-Trauma de Campo Grande, Neide Machado. Neide, a gente sabe que no caso do Enéas, ele não conhecia as crianças, mas há muitos casos de pedofilia, de agressão sexual contra crianças, em que os agressores são conhecidos, são da própria família. E aí, como orientar a criança de que um conhecido, um membro da família, pode ser um potencial agressor? A partir do momento que você começa a conversar com a criança sobre sexualidade, sobre o que é certo ou errado dentro dessa área, o que é normal para cada faixa etária, para cada tempo da sua idade, você vai orientar o que as pessoas podem ou não fazer. Então você vai orientar o que é normal ou não o seu pai, ou seu tio, ou seu vizinho, ou uma pessoa na escola está se relacionando com você. Como é normal isso ou não? O que pode e o que não pode? Quer dizer, tem que ensinar a criança a ter um pouco de malícia também, né? Isso, né? Na realidade, é ela aprender a julgar o que é certo e o que é errado. O comportamento das pessoas. Ligar um sinalzinho amarelo na hora que ela sentir que tem alguma coisa errada. Agora, muito obrigada pela... A se proteger. Muito obrigada pelas informações, Neide.